Voltamos aqui e já com o debate hoje sobre a água como um bem público. Sigmar Martins Gomes, diretor do DAI, gestor público, administrador formado pela Unipampa e também ativista política uruguaia Alejandra Rabassa, para falar a respeito da situação da água no Uruguai, e o Sigmar falando a respeito da situação da água no Brasil. A Alejandra nos falava a respeito desta lei que já existe no Uruguai e que querem implementar aqui no Brasil, que é a cobrança. O Estado cobra para que se tenha, que a OCE funcione, e a OCE não é do Estado? Explica isso, que eu não consegui entender, te juro. O sea, el porcentaje que el compañero explicaba que se iba a incrementar en la factura del agua, Uruguay ya lo implementó en la factura de... Nosotros los uruguayos pagamos una tasa de un 7,5%, ¿ah? Que ese porcentaje es netamente para tratar las aguas, para potabilizar las aguas, ¿verdad? O sea, Uruguay ya está pagando esa tasa ambiental a partir de aproximadamente, no sabría decirte con certeza, pero creo que fue en camino con el tema de, cuando empezaron el tema de la ley de riego y los embalses, y se necesitaba mantener las aguas potabilizadas, entonces obviamente esa tasa ambiental Uruguay ya la está pagando, la estamos pagando cada uno de los uruguayos mes a mes cuando pagamos el agua. A Luísa quer saber aqui qual é o papel da Agência Nacional das Águas, da ANA, como agência reguladora. E o que a ANA trata com autarquias, por exemplo, como o próprio DAI? É justamente, Dagberto, a ANA hoje é o nosso temor, não é? Tá, então quem tem uma ANA na vida aí, né, tem que... Eu tenho, pelo amor de Deus, é maravilhosa a Ana. Ela tá me assistindo agora. Então tá, mas esta ANA é diferente, Agência Nacional das Águas, mais uma agência reguladora que nós temos, tá? E que exige muitas metas, né, que estão sendo difíceis de alcançar, né? Um investimento de X% da arrecadação. Se nós só com a energia elétrica já gastamos 25%, não é? Se só com a folha, despesa de pessoal, nós já gastamos aproximadamente 20%, não é? Então fica difícil de tu atender as exigências da ANA. A ANA, então, ela, na verdade, o que ela fiscaliza? O investimento que está sendo feito, ela fiscaliza o tratamento da água através da Anvisa, através das agências de vigilância sanitária, não é? Tá? Ela fiscaliza também os sistemas de cobrança, tá? das empresas exploradoras do saneamento, não é? No caso, há pouco tempo, né, Dagberto, nós tivemos que mudar de taxa para tarifa, porque a ANA não aceitava mais que fosse cobrado taxa, e sim tarifa. E nós éramos uma das poucas autarquias que ainda estava tratando a cobrança como taxa, não é? Ainda existem umas 3 ou 4 no estado que ainda cobram como taxa, mas estão já na iminência de mudar. Então, são coisas que a ANA fiscaliza, não é? E que vem a dificultar justamente o trabalho. Não é? Agora, com a mudança de taxa para tarifa, houve alguns apertos, né? Alguns apuros, não é? Que quando a gente começa a trabalhar com ela com o tempo, a gente então começa a se estabilizar, né? A se... como é que eu vou dizer, se enquadrar, a se adaptar a um novo estilo de cobrança, né? Tá? Então são coisas desse tipo. Tá? Então, na verdade, o que acontece? O que eu gostaria de dizer, né, sobre essa taxa que está tentando ser cobrada, tá, pelo governo federal. A Alejandra nos falou que essa taxa é para o tratamento, potabilização da água. Já no Brasil, eu enxergo da seguinte forma, Dagberto, é mais uma forma de colocar dinheiro no cofre público, né? Tirar de uma própria autarquia que é pública
E da mesma forma que tu perguntou para ela, que não entende como é que isso pode acontecer, se é pública e ainda tem que pagar, né? Como nós teríamos que pagar isso? Não é? Então, eu não, de fato eu não entendo, mas então o que eu vejo? O governo federal quer ter mais uma forma de ter um dinheiro no cofre público, agora cobrando para que o Departamento de Água e Esgoto, Departamento de Água e Esgoto de Bagé, Corsan, o DEMAI, não é? E mais alguns, o SAMAI de Caxias, né? Comecem a pagar também essa taxa, então isso vai injetar mais dinheiro no cofre público federal. Então eu vejo que essa é uma alternativa para injetar grana no cofre público federal. E não, né? Porque o tratamento da água é feito. O tratamento da água é feito, né? Dioturnamente. Tá? É feito, é realizado. A cada 2, 3 dias a gente faz coleta de água em cada poço para ver se está tudo dentro das exigências da portaria, né, de tratamento da água. Tá? Então, na verdade, essa cobrança aí, né, que também a Ana tem a sua participação, tá? É para injetar dinheiro no cofre público. Rapidamente, para que, antes de passar para ti aqui, Alessandra, e tem mais perguntas chegando aqui, ainda, né, a pergunta que foi feita pelo Josué, que o Alcedir aqui, que é alguém que já atuou, já inclusive, que já teve na sua residência, por exemplo, não sei se ele ainda tem, como fonte de energia, a energia solar, a energia fotovoltaica. Nós apresentamos, inclusive, um projeto aí, que né, é um anteprojeto, na verdade, para que os próprios do município, e principalmente o DAI, pudessem utilizar a energia solar como fonte alternativa para diminuir um pouco essa conta aí. Eu sei que já é objetivo do DAI, vem fazendo, inclusive, parcerias, inclusive com o próprio IFSU, professor Eliezer, o professor Francilon, o professor João Lúcio, o professor Celso, enfim, toda a equipe de professores lá do IFSU também estão envolvidos nesse projeto aí. Como é que o DAI se prepara para isso, para poder ter essa capacidade de fazer investimentos, que foi o que colocou o Josué e que complementou o Alcedir? É muito bem colocado pelo Josué, muito bem colocado pelo Alcedir também. Na verdade, a gente já está trabalhando para isso, né? Essa semana passada, a gente conseguiu fazer o termo de referência, né? Para então poder entrar no banco, no BNDR, né? Para angariar recursos para financiar essa instalação da usina de energia solar, né? Então, o termo de referência ficou pronto, com a ajuda do Francilon, com a ajuda do professor Eliezer também, e alguns estagiários que nós temos do IFE ali dentro do DAI, trabalhando, né, constantemente em cima disso aí, né? Então, o termo de referência, que era o que estava mais dificultoso, já saiu do papel, já está pronto, né? Então, agora é correr atrás de recursos, né, gente? Para que a gente possa... notem bem, são R$500 mil de energia elétrica. Com a energia solar, a gente está prevendo um gasto de R$200 mil. Uma economia de R$300 mil. Imagina, com R$300 mil em um único mês, a gente já coloca um caminhão hidrojato, né? Colocando um caminhão hidrojato, vereador Dagberto, o que acontece? Acaba um pouco de buraco nas ruas. Porque ao invés de tu rebentar a rua para desentupir esgoto, mete o caminhão hidrojato e ele desentope tudo, né? Com água e ar simultaneamente, vai desentupindo a rede de esgoto sem precisar abrir rua. Então vocês viram que é um investimento que vai nos dar, além de um dinamismo, de uma dinâmica melhor no trabalho, vai nos evitar de gastar um pouco mais com asfalto, com tapa-buraco, com troca de cano, né? Tá? Então, com R$300 mil de economia. Com esses R$300 mil de economia, a gente pode perfurar mais poço, a gente pode construir mais reservatório mensal, só na energia, vereador, né? Só na energia. Então, já está sendo feito, muito bem colocado pelo telespectador aí que está acompanhando o vídeo, né? Tá? A energia solar é uma saída muito boa. Tá bem. A Alejandra ia falar, ia complementar ali, né? Antes de eu perguntar depois, que eu vou perguntar para o Sigmar depois, a contribuição da ACEMAI, que é a Associação Nacional das Autarquias, que é a pergunta que me foi feita pelo Horácio.
Agora, a pergunta que também chega aqui para o Aqui Já é uma pergunta da Cláudia. A Cláudia quer saber sobre a questão dos sistemas de captação da água. O sistema de captação no Brasil é um, no Uruguai é outro aí. Como é que funciona esse sistema de captação? É o departamento de Rivera que é responsável, é a cidade de Rivera que é responsável por essa captação ou é o Estado uruguaio? Primero vamos a entendernos con el término captación. No lo entendí. Como é que consegue extrair a água? Extraer el agua Sim, para el embalse. sim, Es sim, lo que para habla. torná-la potável. El tema de, o sea, en Uruguay siempre se manejó el mismo recurso. O sea, esta ley no cambia absolutamente nada. Claro. O sea, nosotros no. Esta ley no varía en nada en el sistema, como dicen ustedes, de captación, ni absolutamente nada. Esta ley, porque estamos hablando sí, un tema puntual que son los recursos hídricos, pero indiscutiblemente Brasil y Uruguay son dos vías totalmente diferentes, ¿no? El camino a recorrer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que yo quería cerrar sobre el tema de la tasa ambiental que ustedes comenzarían a recaudar y que Uruguay ya la está pagando. El tema de la tasa ambiental que hablábamos que era para gestionar la potabilización del agua de consumo de los ciudadanos, esto pasa por el agua no solo de los embalses, porque en realidad el agua embalsada, que es lo que le da ingreso, prioriza la ley de riego, el poder embalsar el agua, que antiguamente no se podía, no necesita químicos para mantener el agua. ¿Tá? Simplemente haciendo el agua girar con una bomba y oxigenarse, el agua se mantiene normalmente potable, ¿verdad? Acá lo que pasa es que estas tasas se comienza a cobrar cuando, por el tema del modelo de desarrollo y por el tema de los químicos que se utilizan, ¿tá? Y por el escurrimiento de la lluvia terminan en los ríos y arroyos, y ahí sí se necesita sacar fondos para tratar el agua de los ríos, ¿tá? Que es lo que estamos viendo hoy por hoy de nuestras aguas que por escurrida de las lluvias, todos esos químicos terminan en todos los recursos hídricos. Entonces nos encontramos hoy por hoy con las aguas, las playas este año, que estuvieron un determinado tiempo no se podía bañar, estaban verdes, llenas de cianobacterias, con contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Indiscutiblemente y probablemente esto, cuanto más empieza a engranar el sistema del agronegocio, obviamente va a aumentar el riesgo y el estado de las aguas, ¿no? De todos los recursos de todo el país, ¿no? Entonces, alguien tiene que pagar para tratar de mantener esas aguas. Y esa es la tasa que estamos pagando mensualmente. O sea, no es para tener, como hablabas, un cofre y guardar un cofre con determinado valor X de plata. No, acá se tiene que estar gestionando y pagando continuamente la potabilización del agua que todo el país tiene que consumir. Não, talvez eu não tenha colocado de forma correta a pergunta aí, mas a pergunta foi no sentido assim, se ela era subterrânea, se ela era de rio ou se ela era de arroio. Porque aí entra a grande questão que fica uma contradição entre a lei de 2004 e a lei de rego. Porque aí, se a água vem de um arroio, e vem de um rio, aí de repente é interrompido esse fornecimento desse arroio, desse rio é obstruído, a água não vai chegar na casa das pessoas? No. Hay todo subterráneo, ¿verdad? O sea, existen ambos. La ley de riego obviamente abre camino a los recursos hídricos puntualmente, pero obviamente el OCE llega a tus casas por vías subterráneas, sin dudas. O sea, la ley de riego lo que hace, sin dudas, es usar los recursos hídricos directamente por el capital.
Tá bem, então, Alejandra. Eu e a Alejandra, às vezes, não conseguimos nos entender, né? Com o Então, idioma, muy não español. conseguimos nos entender com o espanhol, mas tudo bem. A gente sabe de todo o papel feito pelo Sindiágua no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, que tem tido um papel importantíssimo, eu digo no Brasil, porque o Sindiágua esteve em Brasília, esteve na Câmara Federal, esteve no Senado Federal, tem tido aí a gestão do presidente Leandro, tem sido uma gestão de luta aí em defesa da água pública. Vamos estar todos aqui em Livramento próximo dia 4, já aproveito para convidar a todos os internautas para assistirem, Câmara de Vereadores, a partir das 8h30 até as 17h30, um dia inteiro debatendo sobre a questão da água, com pessoas que têm um profundo conhecimento aí sobre esse projeto 3261. A Kelly Romero estaria presente pela FOSSE, mas que a Federação dos Funcionários da OSSE não vai estar presente, e a Alejandra Rabassa já foi intimada a participar do evento em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Água. Mas, Sigmar, o que está fazendo, por exemplo, nesse momento aí, a ACEMAI, que é a Associação Nacional das Autarquias? A ACEMAI se movimenta para tentar fazer, que vai estar, por exemplo, amanhã lá em Porto Alegre, amanhã não, na segunda-feira, lá em Porto Alegre, para pressionar o deputado Evair Vieira de Mello, do Partido Progressista do Espírito Santo. Esse é o nome do homem que vai dar o parecer, ele que vai proferir o parecer ao projeto de lei. Se o parecer for favorável, aí a tendência é que venha a ser aprovado. E eu acredito aí, pelo que se encaminha a coisa, que o parecer dele deve ser favorável aí ao novo marco regulatório da água. A ACEMAI é uma associação bastante importante nesse assunto. Tá? Hoje o DAI não está mais associado à ACEMAI. Não é? Infelizmente, né? Infelizmente tivemos um lapso de um dos nossos diretores, né? E deixou escorrer pelas mãos isso aí, escorrer pelo meio dos dedos, porque a ACEMAI, mesmo assim, ela continua nos dando as informações. Eu, Sigmar, e o engenheiro Leandro, continuamos dentro do DAI ali em uma relação bem próxima da ACEMAI, e a gente continua sempre de posse das informações. Inclusive esse seminário que vai ter no plenarinho lá, o Alencar da ACEMAI já nos mandou o convite, né? Já nos oficializou o convite também para participarmos, e inclusive também agora, o mês que vem, nós vamos ter um outro seminário em Gramado, né? E a estagiária do IFE, que está dentro do DAI, desenvolvendo um trabalho lá dentro, tá? Desenvolvendo um chip de telemetria. Veja bem o que o IFSU está trazendo de colaboração ali para dentro, né? A moça, como estagiária, está desenvolvendo, gente, um chip para ser instalado que vai servir como telemetria, que vai ser uma outra economia para o DAI, né? Veja bem, a nossa despesa com o pessoal, ela vai reduzir um pouquinho, né? Porque nós vamos ter uma telemetria ali, uma automação, né, que vai ser feita direto através dos monitores, não vai precisar estar aquele servidor ali 24 horas cuidando como é que está o nível da caixa d'água, né? Se a bomba parou, se a bomba não parou, se a bomba está ligada ou está desligada, né? E esse chip está sendo desenvolvido por uma aluna do IFE, né? E ela vai estar em Gramado apresentando seu trabalho, né? Então, e a ACEMAI tem mensalmente nos informado de todas as ações deles, Dagberto. E eles estão fazendo frente, sim. Eles estão tentando combater, sim. E eles não estão querendo que esse projeto de lei avance. Eles não estão querendo. Tá? E esse projeto de lei aqui tem que morrer. Não é? Então, com esses órgãos, tipo a ACEMAI, tipo o Sindiágua, né? Tipo a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, e nós, servidores da autarquia, e bem como a comunidade, podemos, sim, ajudar a trancar isso daqui, para não avançar mais. Tá? Então, a ACEMAI, de fato, né, ela tem contribuído e muito, né, para a permanência da água pública. Não sei se respondi a pergunta do ouvinte ali, não é? Mas eu acho que era nesse sentido a pergunta. Nós temos exemplos em nível regional, aqui na nossa região, e também no mundo inteiro, de desestatizações. A França, né, foi um dos países em que a água foi privatizada e depois ela voltou a ser do Estado novamente. Isso significa que
essa gestão da água, ela tem mesmo que ficar nas mãos do Estado, não há como ela ir para as mãos da iniciativa privada, do setor privado, Alejandro? En Uruguay, verdaderamente no creo que vaya a pasar la privatización del agua en la totalidad, ¿verdad? Porque esto, digo, el tema de la ley de riego, ahora se verá qué sucede con la demanda judicial. A ver, esto tiene un proceso, pero verdaderamente no creo que el agua sea gestionada netamente por privados. Es más, yo creo que si toma la vía jurídica, la vía judicial, lo más probable, y ojalá así sea, se retroceda en lo que se dio en su momento, abrirle manos al capital extranjero para poder venir a embalsar y gestionar el agua embalsada, ¿verdad? Ya veo por eso la diferencia que hay entre un país y otro en las situaciones del agua en las que estamos. Y bueno, con Dagberto tenemos ciertos problemas con la rapidez en el cual él se expresa, y yo con mi español netamente cerrado, hay muchas cosas en las cuales no logramos entendernos, pero bueno, esperemos que en la continuidad podamos llegar a entendernos completamente. A Alejandra fala rápido demais, eu também falo rápido demais, e fica difícil o entendimento, aí, tanto ela com relação ao português e eu com relação ao espanhol. Mas a gente já está se encaminhando para o final do programa, e eu gostaria que o Sigmar, né, pelo que ele tem ouvido, pelo que ele tem acompanhado do Sindiágua, ele coloque o relato de municípios da nossa região, da região fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que já privatizaram a água e que hoje vivem com a água privatizada. Eram da Corsã e resolveram privatizar, que foi o caso de Uruguaiana, né? E foi em 2011, Uruguaiana, quando nós criamos a lei aqui em Livramento, ali, aquela que não permite a parceria público-privada, foi uma parceria público-privada com a Odebrecht em Uruguaiana. E também um outro município, bem pertinho de nós aqui, que é São Gabriel, onde a água também é privatizada. Eu gostaria que contasse um pouco aí da situação que é vivenciada nessas duas cidades. Dagberto, eu comecei a acreditar em transmissão de pensamento. Eu estava pensando justamente nesses dois municípios, quando ela falava da privatização, do qual seria o impacto na nação, e aí ela descartou que lá aconteça isso. Que bom, não é? Que não aconteça. Né? Que bom que não aconteça. Agora, enquanto ela falava, eu pensava exatamente, Dagberto, Uruguaiana e São Gabriel. Uruguaiana, não é? Foi privatizada, ganhou o processo licitatório da privatização a empresa Odebrecht. Em São Gabriel, a Foz, né? Que é do mesmo grupo. Só mudou a maquiagem, né? Então, o que acontece? Quem vai em São Gabriel não consegue entrar na cidade pelo lado esquerdo, no que entra, quem vai daqui de Livramento para lá, não consegue entrar na cidade. Eles abriram toda a cidade. Para quê? Para mudar o tipo de instalação de água, passando pelas calçadas que estavam pela rua, tudo. É um critério deles. Mas veja bem que para financiar essas obras, quem pagou? A taxa deles, que era R$50, passou a 110. A taxa mínima, a tarifa básica, né? Fora o consumo, né? Então eles pagam R$110 para que a água chegue na porta deles. E ainda tem o consumo, que aqui em Livramento nós estamos nos 13 metros cúbicos, né? Lá eles estão em 5. Então veja bem, gente, a privatização não é nada salutar, não é nada saudável. A cidade de São Gabriel, eu estive numa plena do Tribunal de Contas, né, no ano de 2015, quando o prefeito de São Gabriel praticamente saiu algemado de lá, porque estava entregando a água a uma concessão de 30 anos, né, para uma empresa. Depois se abriu o processo estatório, tudo coisa e tal, e aí ganhou a Foz. E hoje, infelizmente, já se abriram os estudos. O dia 1º de setembro, 2 de setembro, já saiu a empresa ganhadora, que vai fazer os estudos para privatização ou a
ou a formação de uma parceria público-privada com o DEMAI de Porto Alegre. Né? Mais uma. Tá? Então, se Porto Alegre já está abrindo esse leque aí, imagina agora o Estado todo. Né? Tá? Então, não demora, isso chega a nós. Então, a gente tem que usar todas as formas, argumentos e ferramentas que a gente tem para tentar combater isso daí. Então, já temos 3 exemplos aqui, não é? Uruguaiana, São Gabriel e agora Porto Alegre, que os estudos já estão abertos. O BNDES foi que fez os editais, abriu o estudo, e agora não sei qual foi a empresa que venceu, mas o dia 1º, 2 de setembro, já saiu, né? A empresa que ganhou para fazer os estudos da privatização do DEMAI. Então, a água é pública, a água não tem dono, a água pertence à comunidade, a água é de todos. Nós agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam no canal Aqui e Já, o Aqui e Já que vai voltar no próximo sábado. E renovamos o convite para que estejam todos na Câmara de Vereadores, próximo dia 4, a partir das 8h30, segundo Seminário Internacional em Defesa da Água Pública. Fale, Alejandro. Bueno, quería, con respecto a la actividad del día 4, bueno, me gustaría verdaderamente que Kelly Romero pudiera estar presente, porque ella hizo parte de la recolección de firmas y porque ella es funcionaria del ente estatal que gestiona los recursos hídricos, el agua en nuestro país. Y verdaderamente, bueno, si ella no puede estar, estaré yo, pero verdaderamente me gustaría muchísimo que pudiera estar presente como funcionaria de OCE y como parte del sindicato que defiende el tema de los recursos hídricos, del bien natural, y como parte del sindicato y como luchadora social también. Lamentável que ela não possa estar presente, mas tenho certeza estará bem representada aí. A FOSSE estarão bem representados os uruguais aí com uma profunda conhecedora do tema. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado, Sigmar. Valeu. Obrigado, Agberto. Obrigado à produção do canal Aqui e Já, né? E disponível sempre para atendê-los. Obrigado, Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Un placer haber compartido este tema. Queda para mucho más. Até sábado, sempre com um tema de interesse de todos nós. Aqui e já.